lixo que eu pedi pra você? Mãe, deixa eu só à noite. Então tá, eu vou ali. Quando eu voltar, eu quero que você tenha tirado esse lixo, certo? Você já tirou o lixo que eu pedi? Mas eu já vou tirar. Meu amigo, o lixo não sai da lixeira sozinho. Precisa que alguém vá lá e tira. Eu vou sair, Daniel. Quando eu voltar, eu quero o lixo me tirar. Tu ainda está com o celular na mão? Cara, de novo! Quantas vezes eu tenho que falar pra você? Tira, larga a mão do celular e vai retirar o lixo. E você, menina? Vai ficar deitada aí? Não vai fazer nada também, não? Mãe, eu acabei de chegar do trabalho, tô cansada, vou descansar só um pouquinho. Menino, tem esse pouquinho pra descansar e tem que trabalhar o tempo todinho e você chega do trabalho e quer descansar. Bonito pra vocês dois, né? Vão continuar no sofá com esse celular? Gente, assim, não tem condições. Eu ia aqui ralar o dia todo pra vocês dois ficarem assistindo. Mãe, 5 minutos. Só 5 5 minutos. minutos? Mãe, descansar. Quem descansar? Deixa pra descansar depois que morrer, eu já falei agora, tem que repetir isso de novo. Meu Deus, misericórdia. Ah, esses folgados saíram, bonito. Ainda deixaram o sofá bagunçado pra mim arrumar. Meu Deus, ninguém merece. Olá, mães com propósito! Sejam bem-vindas ao nosso canal e eu te convido a você se inscrever nele e compartilhar as nossas mensagens para que muitas mães também sejam abençoadas, assim como eu tenho certeza que você também tem sido, ok? Então vamos lá para mais um episódio desta série incrível. Que tipo de mãe é você? Vai pensando aí, será que como eu, você também não tem sido uma mãe que fala muito e repete muitas vezes? Que tipo de mãe é este que eu vou falar? A nossa mãe de hoje é a mãe papagaio. Isto mesmo, a mãe papagaio. E você já viu um papagaio? Você já percebeu como ele repete e repete e repete? Eu tenho certeza que você já teve a oportunidade de ler na Bíblia ou ouvir uma advertência do nosso Senhor relacionada a nós mulheres, através do seguinte versículo, que está lá em Provérbios 27:15. O gotejar contínuo no dia de uma grande chuva e a mulher rixosa, uma e outra são semelhantes. Imagine um dia muito chuvoso e uma casa com muitas goteiras. Você não pode sair porque lá fora está chovendo muito e você também não consegue descansar por causa das grandes goteiras dentro da casa. Aquilo é um pinga, pinga, pinga. Assim é a mulher que não para de falar sempre as mesmas coisas. A nossa mãe papagaio vem nos exemplificar que tipo de mãe é esta. Repete várias vezes a mesma coisa exaustivamente. Reclama todos os dias e, quando muito, a todo momento está reclamando. E eu vou te dar um exemplo que eu acredito que já aconteceu muito com você também. Eu tenho 2 filhas, hoje uma já é casada. Quantas vezes me peguei falando e falando a mesma coisa várias vezes, a deixando muito irritada. Mais ou menos assim: ei, você já lavou a louça? Eu não acredito, esta louça está muito mal lavada.
olha essa panela, você não lavou direito. E ficava igual um papagaio, repetindo 10, 20 vezes a mesma coisa e voltava ao mesmo assunto. Se você observar bem um papagaio, você vai ver que ele fala sempre as mesmas coisas. Esta mãe papagaio, ela se torna cansativa por tanto repetir as mesmas coisas, por ser reclamona o tempo todo. Nada está bom para ela. Se lava, está mal lavado. E se não lava, ela diz que não tem ajuda de ninguém e fala que somente ela faz as coisas dentro de casa. Você já se viu assim em algum momento? É uma mãe reclamona o tempo todo. Essa mãe papagaio, ela não tem nada a ver com o papel de mãe que precisamos ser, que devemos instruir os nossos filhos, falar, ensinar, repetir para que eles aprendam e compreendam, principalmente na infância. A palavra de Deus nos fala que devemos sim instruir os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Está lá em Provérbios 22, 6. E não é pelo muito falar que seremos ouvidas, já disse Jesus em Mateus 6, 7, na parte B. Em Provérbios 21, 9, também nos fala que a esposa briguenta é como um gotejar contínuo em um dia chuvoso. E que é melhor morar em um deserto do que com uma mulher que vive resmungando. Você tem noção do que é morar num deserto? Um lugar árido, seco, sem vida, sem água. Durante o dia faz muito calor e à noite é muito frio. E ainda assim, a palavra nos fala que é melhor morar em um deserto do que com a mulher rixosa. Sim, queridas, é muito triste sermos comparadas, a mulher rixosa ser comparada a um deserto. A minha filha mais velha, quando estava fazendo algo para me ajudar e eu chegava, ela já ia falando: mãe, por favor, não fala nada, porque se você falar, eu paro de te ajudar. Porque eu sempre tinha um palpite ou uma forma de fazer melhor. Eu trabalhava fora e ela ficava com a irmã menor e me ajudava a arrumar a casa. E quando eu chegava então do trabalho, eu já ia olhando para ver o que ela tinha feito. Puxava as cortinas e já ia falando: você não aspirou atrás da cortina, você não puxou o sofá para aspirar atrás da cortina. Atrás da cortina está cheio de poeira. E falava muito, como sobre ela não aspirou direito. E isto a deixava muito brava e com certeza sem vontade alguma de me ajudar. Você também já tem passado por isto? Talvez, como eu, você também já foi uma mãe que todas as vezes que terminava uma refeição você dizia: ei, leva o seu prato na pia. E na outra refeição lá estava você novamente: ei, leva o seu prato na pia. Que chata que eu fui e creio que não precisava todas as refeições falar a mesma coisa. Teve um tempo que elas até já diziam: mãe, já sei, levar o prato na pia. Creio que Deus, queridas, Ele quer nos ensinar a ser mães sábias. Em Provérbios 14:1, Ele nos diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Temos sim de ensiná-los, mas não deixá-los irritados com as nossas repetições. E sabe, queridas, muitas vezes nós nem percebemos o quanto isto afeta os nossos filhos. E eu vou contar um testemunho para vocês que talvez foi
esta história, foi este acontecido que me levou a ser esta mãe papagaio por algum tempo. Quando eu era pequena, eu perdi o meu pai muito cedo e tivemos então de ir morar com a minha avó. E a minha mãe precisou ir trabalhar fora. Eu era a filha mais velha e todos os dias eu ouvia assim: olha, você é a filha mais velha, precisa ajudar a sua mãe. A sua mãe ficou viúva, você é que agora precisa ajudá-la. A sua mãe precisou ir trabalhar fora, então você precisa ajudar a sua mãe. E sem perceber, eu trouxe para o meu casamento todas estas repetições. E por muito tempo eu fui esta mãe papagaio e falava a mesma coisa diversas vezes. Eu vou te dar um exemplo que talvez já aconteceu dentro da sua casa. E eu sei, é muito frustrante quando nós pedimos aos nossos filhos algo tão simples como calçar um sapato, calçar o chinelo, estudar, ir tomar banho e ficamos repetindo várias vezes sem ter respostas. Em Provérbios 10:19 diz que na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Por muitos anos eu fui essa mãe papagaio, falava a mesma coisa diversas vezes. E eu ficava extremamente irritada e deixava as minhas filhas irritadas também, porque eu não tinha paciência de esperar elas fazerem o que eu havia pedido, ou não elogiava o que elas tinham feito. Queridas, não repitam 1000 vezes a mesma coisa. Uma vez que foi dito ou dado uma tarefa, não tem a necessidade de pedir ou ficar pressionando para que seja feito. Quando falamos demais sobre o mesmo assunto, os nossos filhos com certeza perdem o interesse. E não é porque eu falo e fico repetindo que eu estou me fazendo entender. Por muitas vezes eu falo, repito, igual um papagaio, e os meus filhos nem estão me ouvindo. Precisamos sim buscar em Deus uma forma de nos comunicar e não ficar repetindo várias vezes e não sermos ouvidas. Deus quer nos ensinar a ter sabedoria ao falar com os nossos filhos e ser compreendida por eles sem precisar ficar falando como uma mãe papagaio. Filhos é um grande desafio e cada um deles tem o seu jeito. Nós precisamos buscar esta forma de nos comunicarmos com ele. Eu errei muito com a minha filha mais velha e com a outra eu creio que Deus já me deu graça e sabedoria. E eu vou te falar uma coisa, gestos simples fazem toda a diferença. Ao invés de ficar pedindo várias vezes, eu ia até ela, olhava nos seus olhos e quando eu tinha a total atenção dela, então eu pedia o que eu desejava. Sabem por quê? É muito difícil ignorar alguém que está olhando diretamente nos seus olhos. E a outra dica é: precisamos também ouvi-los. Sim, me surpreendi muito quando eu aprendi a ouvir mais as minhas filhas, ao invés de ficar somente eu falando. Queridas,
Deus é um Deus especialista em transformar esse nosso jeito, nos transformando a tal ponto que vamos ensinar os nossos filhos com amor. Mas eu vou te falar algo. Tem uma coisa assim que você pode falar muitas vezes e você também pode repetir incansavelmente. Diga para eles todos os dias, várias vezes: eu te amo, eu te amo. Você é precioso, você é preciosa para mim, você é importante para mim, você é um presente de Deus para mim. Isto sim, você pode repetir várias vezes. Amém, queridas? Vamos orar e pedir ao Espírito Santo que sobre nós repouse um espírito de mansidão, de equilíbrio, de domínio próprio e de sabedoria divina, porque assim seremos mais cautelosas com as palavras, sem usar de vãs repetições. Amém? Eu quero poder estar orando com você neste momento. Pai, eu quero colocar estas queridas mães que estão nos ouvindo. Deus, assim como o Senhor me ensinou a não ser uma mãe papagaio, a ter domínio próprio, a cuidar com as minhas palavras, a não ficar repetindo tantas vezes as mesmas coisas. Eu quero pedir a Ti que a Tua bênção também seja sobre cada mãe que está nos ouvindo. Que a Tua graça, que a Tua sabedoria, que o Teu amor seja com cada uma delas. Paizinho, apagando das suas mentes, Senhor, toda e qualquer experiência negativa que elas tiveram, Pai, quando talvez ainda pequenas, com a sua mãe, mas Deus, que elas possam nesse tempo olhar para Ti e entenderem que o Senhor, sim, o Senhor, com o Teu doce Espírito, pode ensiná-las a serem uma mãe mais amorosa e uma mãe que pode se ensinar com muito amor, sem tanto falar. Amém? Amém, queridas? Que o Senhor nos ajude a vencer o papagaio que muitas vezes aflora em nós. E qual tem sido a tua experiência? Como eu, você também já foi ou tem sido uma mãe papagaio? Deixa aí nos comentários a tua experiência. Queremos muito saber como foi. Deus te abençoe e nos dê sabedoria todos os dias. Fiquem na paz.